Descubra o arrepiador mistério de Dom Ignácio, o tesouro amaldiçoado que traz morte e desespero. A noite em São Paulo costumava ser um caos pulsante, mas naquela rua escura da periferia, um silêncio opressor pairava como um manto pesado. Lucas, um jovem de 21 anos, voltava do trabalho exausto, os olhos pesados refletindo a rotina árdua no supermercado. Muitas vezes, a única companhia nas noites solitárias eram os ecos distantes de um bairro que lutava contra o medo e a violência. Hoje, no entanto, um impulso inexplicável o atraiu para um terreiro abandonado que sempre lhe parecera suspeito, mas estranhamente fascinante. Ele hesitou, mas a curiosidade era mais forte. Enquanto se movia entre os entulhos e o lixo, uma sensação gélida dançou pela sua espinha. Algo o observava. Lucas forçou a respiração, os batimentos cardíacos acelerando. E então ele viu uma medalha velha, meio enterrada, com o nome Dom Ignácio gravado. Sua avó sempre falava sobre ele, um explorador temido que tinha o poder de trazer fortuna e também a morte a quem ousasse tocar suas riquezas. Intrigado, Lucas guardou a medalha, sem saber que esse ato simples desencadearia um horror inimaginável. Nos dias seguintes, o clima no bairro se tornava cada vez mais tenso. Primeiro, Dona Marlene, a simpática vizinha que sempre dava rasgados elogios ao Lucas, saiu com seu cachorro e nunca mais foi vista. O desespero tomou conta da rua, quando o padeiro, uma alma alegre que iluminava as manhãs, foi encontrado sem vida em sua própria loja. Um sussurro percorreu a comunidade. Algo maligno os estava caçando. As risadas se transformaram em olhares ansiosos e as conversas desapareceram, trocadas por murmúrios de medo. A polícia, impotente e corrompida, ignorava os gritos de socorro da população. Lucas tentava se rebelar contra a indiferença, mas a sensação de sufocamento era constante, como uma espada sobre sua cabeça. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Tão logo a medalha entrou em sua vida, Lucas se lembrou das histórias sombrias sobre Dom Ignácio e suas maldições. Com sua mente fervilhando de pensamentos, ele começou a investigar. A noite avançava e, ao revirar documentos antigos, encontrou uma foto amarelada de um homem que se parecia com seu pai, segurando a medalha. O terror e a confusão tomaram conta dele. O velho senhor Almeida, uma figura respeitada em seu bairro, parecia esconder algo. Seria ele o guardião de um segredo mortal? Enquanto as sombras se aprofundavam, Lucas percebeu que não era só a medalha que trazia perigo. Seu coração pulsava e o medo se espraiava por sua casa como uma sombra nebulosa. Com o bairro mergulhado em um silêncio aterrador, ele sabia que uma grande escolha se aproximava. Continuar sua busca por respostas significava colocar sua família em risco. E com cada passo nas ruas escuras de São Paulo, ele sentia que algo ou alguém o seguia, pronto para cobrar a dívida que Dom Inácio havia levantado. A pergunta que ecoava em sua mente era clara. O que acontecerá quando ele finalmente confrontar as forças que despertou? Olhando a foto amarelada, Lucas começou a perceber que seu pai nunca falara detalhadamente sobre seu passado. Os olhos do homem na imagem pareciam mergulhar nele com uma intensidade que provocava arrepios. O que ele não contara? As histórias da avó ecoaram em sua mente. Um objeto tão poderoso podia transformar a vida de alguém em um verdadeiro caos. Naquela noite, Lucas decidiu que precisava enfrentar as sombras que envolviam sua família.
Ele avistou a medalha, brilhando sob a luz fraca da lâmpada, como um farol de engano. O que era aquele metal? Um símbolo de sorte ou uma maldição que prometia tragédia? Ele sabia que a resposta estaria nas palavras de alguém que entendia melhor do que ninguém a história de Dom Inácio. Saiu apressado de casa, a adrenalina pulsando nas veias, enquanto sua mente fervilhava. Ele se lembrou de uma mulher que morava na vizinhança, Dona Nena, uma velha benzedeira, conhecida por suas curas e conselhos. Ela sempre falava em tom baixo, quase como um sussurro, sobre o passado de Dom Inácio e as almas que haviam tentado se apoderar de seu tesouro amaldiçoado. Quando chegou à casa da benzedeira, o céu estava coberto por nuvens pesadas e uma atmosfera tensiva parecia envolver o local. A porta estava entreaberta e ele empurrou suavemente, adentrando um espaço que cheirava a ervas e produtos das sombras. A luz trêmula de velas lançava formas dançantes nas paredes. Dona Nena estava sentada em uma cadeira velha e seu olhar penetrante se fixou em Lucas assim que entrou. "Você veio por causa da medalha, não é?" ela disse, sua voz estrondando como um eco no silêncio da casa. Lucas piscou, surpreso. Como? Dom Inácio nunca teve apenas um tesouro. Ele também tinha muitos inimigos. Ela respondeu, gesticulando com as mãos repletas de anéis. Quem toca em sua riqueza sem entender a maldição está condenado. Pode estar sendo seguido pelas almas que não conseguiram alcançar a fortuna. O pânico cresceu igual à altura das chamas das velas à sua volta. Almas? Ele sussurrou, lutando contra o tremor na voz. Sim, almas, atormentadas, buscando vingança. Quando a medalha foi tocada, você selou um pacto. Seu vizinho desaparecido, você percebe que pode ser o próximo se não fizer algo antes que a linhagem de Dom Inácio termine com você? Aquelas palavras estavam vivas na mente de Lucas, e, enquanto escutava, sentia uma leve brisa que parecia soprar na direção da porta. A sensação de que algo não estava bem o fez voltar-se, mas não havia nada ali. Somente a escuridão, como uma presença faminta esperando o momento certo para atacar. Você precisa voltar àquele terreiro, encontrar os restos da história, os que ainda respiram e os que não, disse Dona Nena, e seu olhar se tornou mais intenso. A última chance estará em descobrir o que realmente aconteceu com Dom Ignácio e por que a medalha o escolheu. Lucas saiu da casa da benzedeira correndo, o pânico rolando por suas entranhas como uma serpente. O que ele faria? A ideia de voltar ao terreiro abandonado era aterradora. Mas uma força maior o chamava, como se Dom Ignácio estivesse de olho nele, à espera de um final que o colocaria frente a frente com a maldição que tanto aterrorizava aquele lugar. Ao se aproximar do local, o silêncio pesado voltou a envolvê-lo. Cada passo era como um desafio. O que o aguardava na escuridão, esperando por ele? A verdadeira história, ou talvez o desespero final? De repente, um som gutural cortou o silêncio e fez suas mãos tremerem. Lucas foi tomado por uma sensação de que algo horrível iria acontecer. Ele respirou fundo, aproximando-se da entrada do terreiro. Seria essa a última vez que ele veria o mundo? Quando ele cruzou a porta, a noite pareceu engoli-lo, deixando apenas uma pergunta a flutuar no ar. O que realmente havia despertado com a medalha de Dom Ignácio? Dentro do terreiro, a atmosfera era sufocante. O cheiro de mofo e terra molhada invadia suas narinas, enquanto Lucas avançava com passos hesitantes. As sombras pareciam se estender, tocando-o, como dedos gelados convidando-o a ficar no escuro para sempre. Era como se cada parede guardasse um segredo, uma história não contada que ele estava prestes a decifrar. Conforme ele ia adentrando, vozes sussurravam em sua mente, palavras desconexas que soavam como gritos de advertência. Cuidado, não toque. O eco dos avisos de Dona Nena reverberava em seu cérebro, mas ele não podia parar agora. A medalha em seu bolso era um peso que o atraía para dentro daquele mundo imundo e sombrio.
Lá no fundo, uma luz fraca emanava de entre algumas pedras caídas, e Lucas não conseguia se conter. Ele se aproximou, o coração acelerado, e encontrou uma pequena fogueira, onde brasas tremeluzentes pareciam dançar em um ritual maduro. Era o mesmo lugar que ele havia visto na foto antiga com seu pai. A sensação de estar atravessando a história de sua família era esmagadora. Ele podia sentir a presença de Dom Ignácio, como se o homem tivesse ficado preso ali, vagando na escuridão. Uma rocha cismática atraía Lucas. Os contornos pareciam sussurrar promessas e perigos. Ele se agachou, como se alguma verdade estivesse enterrada ali. Com as mãos trêmulas, ele retirou a terra, revelando um pouco de metal. Era uma chave, enferrujada. O seu coração disparou. O que seria que poderia abrir? Uma cela? Uma caixa de segredos? Ou talvez a cela de uma alma atormentada? Enquanto ele se perdia em seus pensamentos, uma brisa gélida cortou pelo terreiro, apagando a fogueira. A escuridão agora era total, completa. O medo subiu pela espinha de Lucas e ele se virou, a chave apertada em um punho, mas o que encontrou foi um par de olhos brilhantes, pairando na escuridão. Não havia dúvida, aquilo não era humano. Um arrepio percorreu seu corpo. Você não deveria estar aqui. A voz era rouca, como se tivesse sido arrancada do fundo de um poço de desespero. Lucas ficou paralisado, olhando para a figura que se aproximava lentamente. Seus contornos eram indistintos, mas a sensação de que o ser diante dele era mais do que apenas uma sombra era inegável. Eu vim descobrir a verdade sobre Dom Ignácio. Lucas conseguiu gaguejar, sua voz falhava sob o peso do medo. Você não tem ideia do que procura. Os mortos guardam seus segredos com segurança, e agora você traz a chave da entrada. Será que está preparado para abrir essa porta? A criatura parecia rir, o som um misto de dor e desespero, como se cada gargalhada fosse um lamento. A respiração de Lucas se tornou irregular. Ele percebeu que a chave que segurava em suas mãos não era apenas um objeto, mas uma parte do verdadeiro legado de Dom Ignácio, um legado manchado de sangue e tragédia. A pergunta pairava no ar. Estaria ele prestes a liberar algo que não conseguiria controlar? A intensa presença da criatura se aproximava a cada instante. As sombras começaram a se mover sob seus pés. Ele estava em um jogo de ônus e destino, e naquele momento teve certeza de que o passado nunca fica para trás. Ele apenas aguarda na escuridão, pronto para vir à tona. Escolha seu destino, Lucas. O que você fará a seguir determinará seu futuro e o dos que ainda restam de Dom Ignácio. A criatura ecoou, sua voz um eco de advertência. Lucas precisaria decidir, seguir adiante e confrontar o que estava escondido, ou fugir e deixar o passado na escuridão. Mas havia uma única certeza. O que quer que ele escolhesse, a verdade nunca seria fácil. Nervoso e determinado, ele ergueu a chave, pronta para abrir aquele portal. Mas, ao mesmo tempo, um sopro gélido passou por ele, e uma risada distorcida cortou o ar. O que mais poderia estar escondido no mais profundo terror que Dom Ignácio guardava? A risada distorcida ecoou em volta de Lucas, enredando-o na escuridão. O som parecia girar pelo ar pesado, enredando seus sentidos e fazendo seu estômago encolher em medo. Ele apertou a chave, sentindo o metal frio em sua palma, enquanto sua mente lutava para processar a escolha à sua frente. Havia algo profundamente errado neste lugar. A frieza da noite parecia que tinha vida própria, e o vento sussurrava mais segredos do que ele poderia suportar. Você está pronto, Lucas? A voz da criatura ressoou mais uma vez, como um vento cortante. O tom tinha um peso, como se cada palavra fosse uma advertência de perigos que ele mal podia imaginar. Uma vez que você abrir, já não há volta.
A verdade pode ser a sua salvação ou a sua perdição. Com um último olhar para a escuridão pulsante ao seu redor, Lucas tomou uma respiração profunda. Ele não poderia voltar atrás. A chave tremeu em sua mão, como se estivesse vibrando com a energia de algo que estava à espreita, ansioso para ser libertado. Ele se aproximou da parede onde uma fissura se abria, uma brecha que parecia respirar, chamando-o. O medo preso em sua garganta lutava para sair, mas ele se forçou a engolir. Apenas abra, sussurrou a entidade, os olhos cintilando com uma avidez sombria. Lucas se sentiu tomado pela urgência. Ele inseriu a chave na fenda, mal acreditando que estava prestes a atravessar uma linha invisível entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Com um movimento decidido, virou a chave. O som de metal rangendo cortou o ar, misturando-se ao sussurrar do vento, como se a própria terra estivesse protestando. Num instante, a fissura se abriu, revelando um espaço ainda mais escuro. Uma onda de frio encharcado e opressivo desceu sobre seus ombros, como se estivesse sendo abraçado pela própria morte. Dentro daquele buraco, ele pode distinguir formas vagamente definidas, como almas perdidas dançando em um lugar onde o sol jamais brilhara. "Você não tem ideia do que há lá dentro", gritou a sombra, um tom de desespero agora em sua voz. "Nem todos os tesouros devem ser tocados." Mas Lucas não escutou. A curiosidade pulsava nas veias, beirando a obsessão. Ele se enfiou pela abertura, caindo em um túnel que parecia se estender a infinitos lugares escuros, onde ecos de lamentações e risos tormentosos se misturavam. As paredes eram cobertas de símbolos, imagens que pareciam vir e ir diante de seus olhos, cada uma contando a história de desespero, amor e perda. Os ecos cresceram, carregando vozes que imploravam por libertação, mas também se entrelaçavam com risadas cruéis. Uma presença pesada o seguia, como uma sombra que não se afastava. Lucas avançou, seu coração batendo freneticamente. O túnel levou a uma câmara que o fez parar. No centro, um altar coberto por um pano negro. Sobre ele, um objeto pulsava. Era uma caixa antiga, decorada com o mesmo metal da chave em sua mão. Ela parecia ressoar, como se pulsasse em resposta à sua presença. A cada passo que Lucas dava em direção ao altar, a caixa sussurrava seu nome, como se estivesse viva. "Não, não toque! É uma armadilha!" A voz da criatura o alertou novamente, agora ressoando com um lado mais humano, quase desesperado. Mas era tarde demais. Lucas já havia dado o passo final. Ao tocar o objeto, um estrondo ecoou pelo subterrâneo e uma luz ofuscante irrompeu da caixa, envolvendo-o completamente. O medo se transformava em pânico, enquanto uma visão aterradora surgia diante de seus olhos. Era a imagem de Dom Ignácio, mas não como ele pensara. Uma silhueta distorcida, com olhos em chamas, olhou através da luz. "Por que você me chamou?" A voz era um chamado de almas perdidas, a combinação de raiva e dor. "Agora você terá que pagar o preço." O chão começou a tremer. As paredes pareciam querer se fechar sobre ele. O que Lucas havia despertado era muito mais do que ele estava preparado para enfrentar. Agora ele tinha que decidir: libertar Dom Ignácio ou enfrentar uma força que poderia consumi-lo. O tempo se esgotava, enquanto a câmara se precipitava em um caos absoluto. Mas a maior pergunta ainda pulsava em sua mente: o que aconteceria caso ele não conseguisse escapar desse terror? O chão tremia com tanta força que Lucas quase caiu. Um terrível eco de vozes formulava seus próprios gritos, crescendo em intensidade, como um coro de almas em agonia. Ele lutou para se manter de pé, os olhos fixos na forma distorcida de Dom Ignácio, que agora dançava nas sombras, ameaçando mergulhar totalmente na obscuridade. "Você não pode me ajudar, Lucas. Este lugar, ele se alimenta de suposições, de erros." A voz de Dom Ignácio era um misto de dor e desespero, ecoando em cada canto da câmara.
Lucas podia sentir sua própria sanidade escorregar, como água entre os dedos. A luz da caixa pulsava, desenhando formas grotescas nas paredes, projetando imagens de terror que quase pareciam vivas. Ele tateou o altar, a prata fria da chave na mão, enquanto sua mente trabalhava freneticamente. Se libertar Dom Ignácio significaria libertar algo muito maior, algo que poderia destruí-lo e a qualquer um ao seu redor. Mas deixar o espírito prender-se ainda mais naquele lugar seria uma condenação que Lucas não estava disposto a aceitar. Ele precisava agir, e rápido. Não faça isso. A sombra da criatura parecia ter se intensificado. Se você o libertar, ele não vai simplesmente passear pelo mundo. Assim como eu, ele é uma prisão de suas próprias escolhas. Vou te devolver a liberdade se você simplesmente fechar a caixa. Mas a escolha não era simples. A urgência saturava o ar pesado, tornando a respiração difícil. Ele podia sentir a presença de Dom Ignácio se agitante, a pressão aumentando em seu próprio peito. As risadas distorcidas da entidade ecoavam aos seus ouvidos, como vultos em meio à neblina, tecendo armadilhas de terror e desespero. Por favor, a silhueta clamava, seus olhos em chamas a implorar. Me deixe sair. Eu conheço o caminho. Posso te mostrar a verdade sobre esse lugar. Liberdade eterna. E a luz da caixa, pulsando viva, parecia sussurrar promessas sedutoras, uma força que desafiava a morte. Lucas hesitou. Ao mesmo tempo, algo mais o alertava. Uma fraqueza em Dom Ignácio, uma verdade que ele não queria que soubesse. Qual é o preço da verdade? Lucas gritou, sua voz sendo engolida pelo tremor da terra e pela raiva que preenchia o ar. A resposta veio em forma de risada, um retumbar que invadiu cada canto da câmara. Nada menos do que sua própria alma, Lucas. Liberdade tem um custo, e não é pequeno. Ele sentiu o chão tremer ainda mais forte, enquanto ecos de vozes perdidas cresciam em uma cacofonia ensurdecedora. Seus pensamentos girando, ele percebeu que não conseguiria suportar aquilo por muito mais tempo. O que havia despertado estava prestes a se manifestar completamente. A luz da caixa começou a envolver Dom Ignácio, mesclando-se com as sombras e criando uma visão distorcida, uma luta entre dois mundos. O altar se iluminou como um palco, e Lucas ficou paralisado, sem saber se ajudava o espírito ou se fechava a caixa e se afastava de vez. Um confronto estava prestes a acontecer, e ele estava no centro dele. Faça sua escolha, a entidade gritou, a voz ecoando longe. Ou você se torna o salvador ou o condenador. Lembre-se, Lucas, a verdade sempre cobra caro. Com um último olhar para aquela silhueta, ele sentiu algo se agonar dentro dele. O tempo estava se esgotando. A câmara pulsava e as almas ao redor pareciam clamar por uma decisão. O que Lucas faria agora? Liberdade ou condenação? A escolha estava em suas mãos, mas o peso da decisão poderia muito bem ser mortal. O desejo de escolher queimava em Lucas, cada segundo se arrastando como um pesadelo que se recusava a se desfazer. Ele olhou para a caixa pulsante em sua mão. Um brilho intoxicante emanava dela, prometendo respostas. Mas a pergunta assombrosa pesava em sua mente. E se as respostas forem piores que a dúvida? Eu não posso confundir a verdade com o que você quer que eu veja, Lucas gritou, sua voz se misturando ao rugido das vozes perdidas na câmara. A imagem da silhueta de Dom Ignácio, debilitada e desesperada, impulsionava uma onda de compaixão em seu peito. Liberdade, Lucas! Eu só quero liberdade! A voz de Dom Ignácio se tornou um grito agudo, ressoando como uma lamúria interminável. As almas ao redor intensificaram sua cacofonia, uma sinfonia de dor que quase fazia Lucas desmaiar. Ele fechou os olhos por um momento, tentando se concentrar.
O que aconteceria se ele liberasse Dom Ignácio? Seria um ato de compaixão ou uma decisão insensata que o condenaria a ele e a todos que conhecia? O chão sob seus pés pulsava como um coração, e a temperatura da câmara aumentava lentamente, como se um demônio invisível estivesse se alimentando da tensão. Você não pode confiar nele, Lucas. A sombra murmurou em uma voz sedutora e ameaçadora. Liberte-se disso, feche a caixa e me deixe ao menos ter o seu apoio. Juntos seremos inabaláveis. Logo, uma nova camada de pânico jorrou em Lucas. As risadas da entidade dançavam em volta dele, sussurrando promessas de um poder inimaginável. Mas isso significava sacrificar Dom Ignácio e se tornar um prisioneiro da própria vaidade. Silêncio! Lucas gritou, o próprio eco da palavra se perdendo de novo entre os lamentos. Ele virou-se, sentindo a pulsação do altar apresentar uma nova realidade. Uma fissura nas paredes, vislumbres de outras dimensões, outras vidas. Ele viu o rosto de pessoas que se perderam, as lembranças se misturando à dor do passado. Então, a visão de seu avô apareceu, uma imagem clara como o dia. Escolha, meu neto, a figura dizia, sua expressão aflita. A verdade pode curar, mas também pode ferir. Pergunte-se, o que você está disposto a perder? O sentimento de perda se instalou em Lucas como um cadáver pesado em seu peito. A luz da caixa começou a se intensificar, ofuscando sua visão, como se estivesse coberta por uma neblina opressora que queria engoli-lo. Ele olhou novamente para Dom Ignácio, a frustração e a dor desenhadas em seus traços. Dom Ignácio, se eu abrir a caixa, o que acontecerá com você? Você realmente quer ser livre ou apenas deseja me trair? O ar se tornou denso e Lucas soube que o momento estava se afunilando. Ele estava à beira de um abismo e a decisão poderia arrastá-lo para dentro. A sombra ao seu redor começou a se contorcer de forma grotesca, rugindo em agonia, distorcendo não apenas forma, mas realidade. De um lado, a liberdade e promessa de Dom Ignácio, do outro, a segurança de continuar a luta. Com um último esforço, Lucas gritou: se eu abrir a caixa, mostre-me a verdade, e se você me trair, eu não hesitarei em selá-la para sempre. A câmera ficou em silêncio instantâneo. As vozes cessaram com um tormento inesperado. Ele podia ouvir seu coração batendo, zumbindo em seus ouvidos, e então tudo pareceu congelar. Então, uma voz emergiu das sombras. Você não está apenas decidido a conhecer a verdade, você está a um passo de ser devorado por ela. O chão explodiu ao seu redor enquanto ele se preparava para abrir a caixa, e uma sombra negra irrompeu em sua direção, como uma tempestade de escuridão prestes a engoli-lo por completo. O que Lucas descobriria ao abrir aquela porta para o desconhecido? Ele poderia realmente suportar o peso da verdade que lhe era prometida? As sombras se agitaram ao redor de Lucas, como se quisessem envolvê-lo, transformando a câmera em um redemoinho de trevas. O medo se manifestou em sua pele, uma sensação de que as paredes estavam se fechando, comprimindo-o contra a caixa pulsante que ainda segurava. Ele sentiu o ar se tornar espesso e sua respiração se tornava cada vez mais difícil, como se os próprios espíritos o estivessem sufocando. Ele não tinha mais tempo. Com um movimento brusco, abriu a caixa. Um brilho ofuscante explodiu, ao mesmo tempo que uma onda fria gelava sua espinha. A luz era pura, mas também pesada, como se estivesse carregando todo o peso das almas aprisionadas. A câmera iluminou-se de uma forma sobrenatural. As vozes que antes o atormentavam tornaram-se um murmúrio calmo, quase melodioso. Dentro da caixa, imagens flutuavam em um mar de luz. Cenas de vidas passadas, desgraças veladas e promessas quebradas. Lucas viu crianças brincando em um campo, o riso ingênuo ecoando no ar. Mas então a visão se transformou, e as crianças eram agora sombras perambulando sob um céu enegrecido, gritando em dor ao serem engolidas por uma névoa retorcida. Ele fechou os olhos, sufocado pelo horror. Mas ao fazer isso, a imagem mais horrenda surgiu em sua mente.
A primeira vez que viu Dom Ignácio, a angústia estampada em seu rosto. O homem, uma vez digno, agora se tornara um eco de desprezo e desejo por liberdade, presa em uma realidade que o consumia diariamente. Você terá que escolher, Lucas. A voz de Dom Ignácio veio através das visões, aumentando a sensação de urgência. Se você não me libertar, seu destino será mais sombrio do que você pode imaginar. Lucas abriu os olhos novamente, sentindo um novo impulso de força. Liberdade não vem sem um preço, Dom Ignácio. Mas e se o preço não for só a sua forma física? E se a verdade me consumir por dentro? À medida que as imagens na caixa se intensificavam, uma nova visão surgiu. Ele viu os rostos das pessoas que conhecia, seus amigos e familiares, todos sendo tragados por uma força invisível, suas expressões mudando de esperança para desespero em um piscar de olhos. Cada grito, cada lágrima era um eco doloroso que parecia atravessar a câmara. Eles não são inocentes, a sombra deixou escapar, sua voz mais sedutora do que nunca. Cada um deles tem segredos enterrados, assim como você. A verdade os consumirá, Lucas, e você será o artífice da destruição deles. Você quer ser meu aliado nessa dança de misérias? O coração de Lucas disparou. Ele olhou a caixa e então voltou a encarar Dom Ignácio. O que é que você realmente quer? A liberdade que você busca pode me custar tudo. As vozes começaram a gritar novamente, uma cacofonia que subia cada vez mais, um aviso, um lamento, um chamado à ação. Ele sentiu a pressão no peito aumentando, uma determinação feroz se acendendo, e então gritou: se eu abrir a caixa, quais verdades piores do que a morte você me mostrará? O que você me esconde? Neste instante, as sombras ao redor começaram a contorcer-se, como se a própria câmara estivesse viva. Algo profundo e sombrio respondeu à pergunta de Lucas, ecoando em suas entranhas, e então a visão mudou. Ele viu a verdade horrorosa, as vidas que Dom Ignácio destruiu, os sonhos que foi capaz de corroer. A liberdade não seria apenas de Dom Ignácio, mas da dor que ele havia espalhado. Aquela liberdade significava que Lucas teria que abrir mão de sua própria segurança, sendo a ponte entre sombras e luz. E quando ele fez esse entendimento, tudo ao seu redor explodiu em uma claridade insuportável. Lucas sentiu que estava prestes a despencar em um abismo. A escolha não é fácil, mas eu não posso ser conivente com a maldade. Se você me trair, um preço alto será pago. O chão tilintou, a luz se desfez e ele encontrou-se novamente cercado pela escuridão. Mas agora havia uma nova tensão, uma expectativa eletrizante no ar. Você está disposto a sacrificar tudo, Lucas. Então, faça a sua escolha. As sombras em volta dele giravam como furacões, agarrando suas pernas. A câmera tornou-se um labirinto de ameaças e mentiras, um eco de promessas ameaçadoras. Lucas estava no meio de uma tempestade, a luz da caixa agora apagada. E enquanto ele se preparava para o que estava por vir, uma pergunta insistente ecoou em sua mente. Até onde você irá pela verdade? Será que encontrará apenas dor e solidão? Ele respirou fundo e gritou: estou pronto para enfrentar o que for preciso. Mas o que ele não sabia era que suas palavras poderiam abrir uma porta ainda mais macabra, levando-o para um futuro que ele jamais poderia imaginar. O ar pesado e abafado da câmera parecia pulsar com uma vida própria. Lucas sentia a pressão das sombras se intensificando, como garras invisíveis puxando-o para as profundezas. Ele já não tinha certeza se ainda estava acordado ou se havia caído em um pesadelo. A única coisa que sabia com clareza era que a caixa, agora em suas mãos, era a chave para um destino que se desenrolava como um labirinto interminável. A presença de Dom Inácio era como um perfume enjoativo que não se dissipava. Você quer a verdade, Lucas? Perguntou a voz dele, um sussurro serpentino que penetrava em seus ouvidos. Então prepare-se. As escolhas que você fizer aqui não só moldarão seu destino, mas também o de todos ao seu redor. Sem aviso, uma onda de dor atravessou seu corpo.
As sombras começaram a fluir como um grande rio negro, arrastando toda a luz que existia. Ele mal conseguiu gritar antes de ser sugado para a escuridão total. Neste abismo, as memórias de seus amigos e familiares começaram a se formar, distorcidas e embaçadas, como retratos em um espelho quebrado. Ele viu Carla, sua melhor amiga, chorando em um canto, um vazio de desespero em seu olhar. Lucas, por favor, não faça isso, não abra a caixa. As palavras dela eram carregadas de um medo palpável, como se ela já soubesse as consequências daquela decisão terrível. Eu tenho que descobrir a verdade, Lucas gritou desesperado. As memórias continuavam a surgir, cada uma mais angustiante que a anterior. Ele viu o rosto de sua mãe, a expressão de preocupação clara enquanto se afastava. Ele podia ouvir o eco distante de sua risada, mas agora era como um lamento, um chamado por um amigo que se perdeu no caminho. Com um ato de força de vontade, ele se ergueu em meio à tormenta e gritou: "Eu não estou sozinho! A verdade é mais forte do que o medo!" As sombras hesitaram por um breve instante. Lucas sentiu um pequeno raio de esperança se acender dentro dele. "Você acredita que a verdade salvará seus entes queridos?" A voz de Dom Inácio cortou o ar com um tom de desprezo. "Mas e se a verdade os destruir? Cada um deles carrega uma parte do seu fardo, uma parcela de segredos que prefeririam levar para o túmulo." Imediatamente, visões de traumas, mentiras e segredos começaram a invadir sua mente. Ele viu amigos em situações horríveis, sussurros de traição pairando no ar pesado. O coração de Lucas disparou. Não, isso não pode ser verdade. Eles são bons, não podem carregar esse tipo de culpa. A resposta veio na forma de uma risada macabra ecoando ao seu redor. As sombras se agitaram e uma figura emergiu dos confins escuros. Era ele, Dom Ignácio, o homem que representava a escuridão que Lucas tinha medo de encarar. "A liberdade tem um preço, meu jovem, e você não poderá pagar sem sacrificar algo que ama. O que você escolherá, a verdade ou a ilusão?" Lucas hesitou, a dúvida corroendo sua determinação. O que ele realmente queria? Sacrificar a verdade em nome da segurança de seus amigos? Ou encarar o abismo e mergulhar na realidade que poderia libertá-los? O chão sob seus pés começou a tremer, e uma fissura se formou, revelando uma profundidade assustadora. As vozes familiares voltaram a gritar, transformando-se em um clamor que gelou seu sangue. "Ajude-nos, Lucas!" A primordial escolha se aproximava, e o tempo parecia se desvanecer. Enquanto a fissura brilhava de forma intensa, lançando luz nas sombras, uma última pergunta ecoou em sua mente. "Você está realmente pronto para descobrir a verdade, custe o que custar?" E com isso, Lucas teve a certeza de que sua maior batalha estava apenas começando. Ele olhou para a escuridão e então para Dom Ignácio, decidido. "Eu farei a escolha, mesmo que isso signifique enfrentar o que há de mais terrível no meu coração." Mas antes que pudesse agir, o espaço ao redor dele começou a distorcer, como se uma força invisível tentasse puxá-lo para dentro da fissura brilhante. O caminho está se fechando, e o que deveria ser a revelação da verdade começava a se transformar em um pesadelo ainda mais profundo. E foi nesse momento que uma nova voz surgiu, mais forte que todas as outras, sussurrando com desespero: "Lucas, não olhe, não entre." O que poderia acontecer agora? O teste final estava prestes a ser imposto, e as sombras tinham um segredo que ainda não haviam revelado. A luz da fissura pulsava como um coração palpitante, e Lucas sentiu o seu próprio pulso acelerar. As vozes das pessoas que amava se intensificavam, misturando-se em um grito de desespero que ecoava nas profundezas do seu ser. Ele deu um passo hesitante em direção à fenda, mas sua intuição gritava que havia algo terrível à espreita nas sombras. "Lucas, não entre! Você não sabe o que está fazendo!" Carla apareceu novamente, mais clara agora,
como um espectro lutando contra as correntes do medo. Se seus olhos pudessem lançar luz, iriam iluminar toda a escuridão ao redor dele, mas em vez disso, eram anáguas de desespero. Ele queria se voltar e abraçá-la, mas a fissura parecia um ímã irresistível. E se isso for a única forma de salvá-los? Ele respondeu, sua voz soando mais decidida do que se sentia. O eco da sua própria palavra parecia ridículo em meio àquela desolação. A verdade pode ser um veneno, Lucas. O conhecimento é um fardo. A voz de Dom Ignácio se entremeou, carregada de ironia, enquanto a câmera se agitou ao seu redor. Você não consegue imaginar o que as sombras de seus entes queridos escondem. As sombras dançavam nas paredes, projetando figuras distorcidas que pareciam quase humanas. Eles se contorciam em um bailado macabro, revelando rostos conhecidos, mas distantes. Era como se cada um deles estivesse preso em um ciclo de dor e sofrimento, mostrando a Lucas o que perdera, o que poderia perder. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar. Eu não posso desistir agora, pensou. E então, num ímpeto, ao contrário do que a razão sugeria, ele se lançou em direção à fissura. Uma força imensa o puxou, e ele viu um mundo se desdobrar diante dele, como um filme acelerado das memórias que havia tanto desejado esconder. Cenas rápidas saltaram pela sua mente. A risada de sua mãe, cósmica e distante. O olhar desesperado de Carla sentada em um canto escuro. Cada sorriso, antes vibrante, agora transformado em uma expressão de dor seca e resiliência. E a fera, aquela sombra que estava em cada rosto, não era apenas a dor deles, mas a dele. Assim que cruzou a fissura, o espaço ao seu redor se quebrou em um caos de luz e escuridão. Ele se viu em uma nova câmara, mais ampla, mas igualmente opressiva. O ar estava impregnado com um cheiro metálico, como sangue. Bem-vindo ao seu labirinto pessoal, Lucas. Aqui, cada escolha será uma mensagem escrita com a dor. Você está pronto para ler suas páginas? Olhos se fixaram nele, e por um instante ele ficou paralisado. As figuras, uma a uma, começaram a se materializar. Eram todos os que ele amava, mas suas feições estavam desgastadas, como se tivessem sido polidas pelo sofrimento. Fome, raiva, medo. A agonia de segredos escondidos começava a se revelar, moldando uma narrativa que se entrelaçava em suas mentes. Escolha, disse Dom Ignácio, agora mais próximo, pairando em sua frente como um espectro ameaçador. Você pode olhar para o que está escondido, ou pode se afastar e viver na ignorância. Uma escolha mudará tudo. Lucas olhou em volta, seu coração disparando. Se recuar fosse mesmo desistir, ele sentiu que aqueles rostos além deles tinham algo a dizer, algo que não poderia ignorar. O peso das expectativas e medos giravam como um redemoinho em sua mente. A verdade vai doer, Lucas. Você está preparado para suportar isso? A pergunta assombrou o ar denso, e ele hesitou por um momento, a batalha interior fervendo. Mas então um brilho atravessou a penumbra, revelando uma pequena caixa aos seus pés, semelhante àquela que saíra das mãos de Dom Ignácio. Ela emanava uma energia estranha, quase hipnótica, e ao tocá-la, uma onda de visões invadiu sua mente. O futuro, o passado e algo mais, algo que prometia alterar tudo. E enquanto Lucas lutava para compreender essa nova realidade que se apresentava, a luz da caixa começou a pulsar, e uma risada ecoou pela câmara, transcendendo o espaço e o tempo. Um som que trazia promessas de revelações e horrores indefinidos. A única certeza que restava era que a escolha de Lucas não era apenas sua, mas do destino de todos. Como ele poderia concluir essa jornada sem saber o que realmente estava em jogo? Um novo caminho se desenhava à frente, e cada decisão que ele tomasse agora poderia selar o destino não apenas dos que amava, mas de todos que haviam cruzado seu caminho.
O que ele encontraria na próxima esquina dessa verdade distorcida? A escuridão pulsava ao redor de Lucas enquanto ele havia cruzado a fissura, e a sensação de estar preso em um labirinto de segredos e memórias se intensificava. Ele olhou para os rostos que o cercavam, cada um porta-voz de traumas e anseios não resolvidos. Seriam aqueles os fantasmas que habitavam sua vida e que, de alguma forma, seriam responsáveis por sua atual desgraça? A voz de Dom Inácio ecoava, tão ameaçadora quanto sedutora. Este é o seu mundo, Lucas. Aqui, as verdades têm dentes afiados. Você pode desviar o olhar e viver em paz, ou encarar a realidade e sofrer a dor que os outros não podem carregar. A figura brilhava diante dele, suas feições contorcidas entre o desejo e a agonia. Lucas apertou a caixa em suas mãos, seu coração acelerando enquanto o peso da escolha o envolvia. Era hora de agir. Se eu tenho que escolher, então que venha o que vier. A verdade é o único caminho para a liberdade. Não tenho medo de saber quem sou de verdade, mesmo que isso doa. Sua voz era mais firme do que se sentia. As sombras se agitaram, a atmosfera mudando. As figuras ao redor começaram a murmurar, ecoando suas próprias verdades, revelações que retumbavam em seus ouvidos como um lamento coletivo. Você realmente quer enfrentar o que pode devorar seu coração? Carla chamou, seus olhos expressando uma profundidade de dor que Lucas nunca imaginara. Por um momento, ele hesitou. O amor por seus amigos trazia consigo um arrependimento envolto em insegurança. O que as verdades escondidas poderiam fazer com aqueles que mais amava? Mas, com um impulso de força, ele se lembrou do que buscava. A liberdade era a única saída. E antes que os medos tivessem a chance de consumi-lo, ele mergulhou na decisão. A caixa brilhou intensamente, iluminando o espaço opressivo ao seu redor. Memórias começaram a se desdobrar, cenas de sua vida surgindo em flashes sucessivos. Ele viu momentos de felicidade, abraços apertados, mas logo isso se tornava distorcido, sombras de confrontos, traições e sussurros de desentendimentos. A imagem de sua mãe parecia se esvanecer, sua expressão de preocupação agora mais intensa, como se ele estivesse prestes a cruzar um limite do qual não poderia voltar. Lucas, a voz de Dom Inácio soou mais forte. Prepare-se para o que está por vir. Cada passo adiante tem seu preço. E os segredos que você revelará não apenas moldarão seu futuro, mas o de seus entes queridos também. Estou pronto, ele disse, enfrentando a escuridão. Se eu tiver que carregar o peso deles, então que assim seja. Não posso mais viver nas sombras das incertezas. Ele se dirigiu à caixa como um náufrago à sua salvação, decidido e ciente do potencial de destruição que poderia advir. A luz irradiou ainda mais, e com um movimento decidido, Lucas abriu a caixa. Instantaneamente, as vozes se tornaram um coro ensurdecedor, enquanto a luz ofuscante a envolvia. Revelações começaram a desmoronar a realidade que conhecia. As imagens dançantes tomavam forma, cada uma levando-o a um momento de sua vida, a uma verdade que não conseguia evitar. Ele viu Carla, não como a amiga que sempre foi, mas como alguém que vivia um fardo escondido. Os dias que passavam juntos agora eram cobertos por segredos que arrastavam suas esperanças. A sombra se agitava em seu olhar, e Lucas compreendeu. Ela carregava uma dor semelhante à sua, um temor de que a amizade não suportasse os fantasmas que cada um trazia. Lucas forçou a voz. Carla, você não precisa se esconder de mim. Estou aqui. Vamos enfrentar isso juntos. A luz continuava a brilhar, enquanto Dom Ignácio se aproximava. Você acredita que a verdade é sempre uma escolha de dualidade? Não é o que sabemos, mas o que somos um do outro.
Seu tom de escárnio reverberou nas paredes, como se zombasse da fragilidade das conexões humanas. Enquanto a luz da caixa pulsava, Lucas teve uma visão aterradora de perda. Ele viu a si mesmo em um futuro sem amigos, cercado por um vácuo opressivo, um eco de seu desespero. Os rostos de todos ao seu redor se apagavam, e o vazio deixado por cada um deles feriu mais do que qualquer verdade que a caixa pudesse lhe contar. "Não, isso não vai acontecer!" ele gritou. "Eu escolheria a verdade, e não importando o quanto doa, lutaremos juntos." A luz cresceu, uma explosão de energia que transcendeu medo, e Lucas sentiu a dor se tornar um catalisador para a mudança. As sombras começaram a se dissipar, e cada figura ao seu redor se aproximou dele. Algo se movia no ar enquanto eles se uniam em um círculo, formando uma corrente de força e apoio. As vozes que antes eram lamentos agora se mesclavam em um hino de coragem. A verdade se manifestando não mais como uma carga a ser carregada, mas como um elo que os conectava a todos. A energia da caixa brotou, iluminando as correntes de amor que mantinham Lucas e seus amigos unidos, e ele percebeu. A verdade compartilhada trazia um poder imenso de cura. Cada um tinha suas marcas, suas fragilidades, mas também havia luz nas feridas, uma conexão que poderia redimi-los. "Obrigado, Lucas, você mudou tudo", Carla disse. O brilho nos olhos agora refletindo não apenas dor, mas esperança. E a figura de Dom Ignácio, agora mais distante, parecia se esvaziar. O poder que antes o mantinha forte, enfraquecendo sob a luz do amor e da verdade. "É uma escolha difícil, adolescente", ele murmurou, sua voz se desvanecendo enquanto se via envolto pelas sombras. "Mas ela sempre vem com um preço." E com isso, a câmera começou a se desintegrar ao redor deles, transformando-se em luz. Lucas e seus amigos foram envolvidos por um manto de calor, seus laços se fortalecendo ao se unirem na verdade que haviam escolhido. A certeza de que a jornada não acabara, mas que agora começavam a construir um futuro juntos, irrompeu em seus corações. "Vamos enfrentar tudo isso, juntos", disse Lucas, suas palavras uma promessa que se firmava no ar. E com um último olhar para a escuridão que um dia o aprisionou, ele decidiu. A verdade se tornaria seu escudo, e a amizade sua espada. Estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que se impusesse em seus caminhos. A escuridão poderia ser tentadora, mas com a luz da compreensão, nada poderia ser insuperável. "Vamos então, a jornada apenas começou." E assim, juntos, eles avançaram, as sombras finalmente se dissolvendo atrás deles, deixando para trás apenas o amor e a determinação que poderiam enfrentar o que quer que estivesse por vir. Lucas sabia que a luta ainda existia, mas ao lado de quem amava, ele estava finalmente livre. E enquanto o eco de Dom Inácio se perdia nas trevas, o jovem olhou para o horizonte ainda incerto, mas agora repleto de possibilidades. E que venha o amanhã. E assim, pobres almas de um tesouro esquecido transformaram-se em heróis de suas próprias histórias, decidindo não deixar que a escuridão da maldição os definisse. Agora, se você chegou até aqui, é hora de se unir a essa jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror que só os verdadeiros fãs conseguem decifrar. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a chegar a mais pessoas que precisam conhecer essa trajetória aterradora. Comente suas reações e suas teorias sobre o final. O que você faria nessa situação? E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão e se preparar para o que está por vir. Você precisa mostrar seu apoio.